Fala, traders, salve! Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu pretendo fazer um vídeo aqui bem breve, tá? Porque hoje é sexta-feira e hoje é um dia do qual você não pode se expor ao mercado, tá? Por muito tempo. Sexta-feira costuma ser um dia relativamente ruim, tá? Então eu vou priorizar aqui operações claras, tá? Bem cleanzinha para poder fazer aqui um conteúdo aqui bacana para o canal, inclusive. Ó, tem um ponto de reversão bem aqui, tá? Tendência de alta também. É uma forte rejeição a princípio. Nasceu com gap aqui de baixa. Essa vela é um pouco indecisa, tá? Esse tipo de situação é um pouco indecisa, porque eu tive ó, uma movimentação baixista aqui. Eu posso ser que o mercado ele esteja criando uma LTA e tenho também essa zona de reversão forte, beleza? Mas por conta dessas velas grandes assim, ó, tá? Dessa força nesse tipo de situação de estrutura de baixa em que ela engolfa o comprador, tá? E não teve muita rejeição aqui, o vendedor é capaz de dar continuidade pelo menos por mais uma vela, pelo menos por um minuto. Então, esse foi o motivo de eu ter dado um put, tá? Mas havia uma indecisão nessa zona, ó, como está acontecendo ali, porque é uma zona, uma região bem forte de compradores também, tá? Mas faria mais sentido ou ir a favor dessa força anterior ou evitar esse trade, beleza? Então tá no bolso. Já coloquei um call aqui também, tá? Porque essa vela ela quase reverteu. Ela quase reverteu, então o comprador ele me mostrou presença forte, ele empurrou o preço até esse ponto, tá? Ainda há uma chance do vendedor dar continuidade ali, mas eu preferi dar um call, beleza, nessa vela, porque como ele não reverteu nessa vela, haveria uma chance dele reverter a próxima, uma vez em que ele também rejeitou esse movimento muito forte e eu tenho toda essa região ó, como ponto de entrada de compradores, tá? Bem aqui. E uma possível LTA sendo criada aqui, que inclusive rejeitou esse preço. Em alguns casos, o vendedor ele vai dar continuidade, como aconteceu, né? Então, isso é um fato, beleza? Mas em outros casos, fui novamente com o vendedor, tá? Então, terceira operação, acabei tomando um loss aqui. Ó, quando você observar nesse tipo de movimentação, velas, por exemplo, ó, como essas, parecidas, ó, muito parecidas, tá? Essa aqui é um spinning top, um sinal de continuidade, beleza? Então a tendência é que ela é uma tendência, uma micro de baixa, tá? Então eu tive aqui, ó, sinais claros de continuidade de tendência baixista, beleza? Então se essa vela ela finalizar uma vela vermelha, como eu espero aqui, há uma chance do comprador entrar na próxima diretamente, tá? Então, ó, uma vela que ela não está conseguindo romper essa máxima, inclusive está sendo rejeitada fortemente. Então, só preparar aqui e pegar um call com margem. Eu já entrei diretamente, ó, já nasceu com gap de baixa. Então, o comprador, ele possivelmente ele já vai fazer isso aqui, beleza? Tá? Há uma chance dele descer também, deixar um pavio ali, fazer essa movimentação, mas com certeza essa vela ela deve reverter. Então, essa está sendo a quarta, né? Eu, eu vou, talvez se eu vencer aqui essa operação, eu vou aumentar a soma, deixa eu fazer meio que um Soros, né? Deixa eu mostrar aqui de uma maneira mais bacana, para que vocês possam compreender. Toda essa região, toda essa zona é uma zona forte de compradores, tá? Ó, ponto de reversão, ponto de entrada forte de compradores.
toda essa região. Então, por conta disso, o comprador ele foi capaz de reverter diretamente. Tá? Uma vez em que eu também tinha aqui, ó, tive uma rejeição forte. Vou fazer a minha última, tá, entrada. A princípio, a sexta. Já não vejo mais oportunidades aqui, a menos que essa vela ela seja rejeitada fortemente pelo vendedor. O vendedor ele fez um momentum, tá? Tive um momentum. Não acho que eu vá ter oportunidade aqui de repente entrar a favor dessa movimentação baixista, tá? Mas em todo caso, eu vou aguardar aqui ela romper, ó, com certeza ela deve romper isso aqui, tá? Então o próximo alvo do preço ele vai estar mais ou menos por essa região, caso isso aconteça. Caso seja uma vela verde aqui também, que ela finalize acima desse fechamento anterior, eu posso ir com o comprador novamente, tá? Diretamente aqui, vou explicar o porquê, caso aconteça. Então, beleza? Rompeu. Já peguei diretamente aqui um call. Acabei tomando um pouco de delay, tá? Eu queria ter pego um pouco de margem, porque essa vela ela finalizou com pouco, ó, pouco rompimento, por assim dizer, tá? Pouco corpo. Então ela foi uma vela maior, mais forte do que a vela anterior, só que não agradável, por assim dizer, tá? Então o próximo alvo do preço, ó, ele está aqui, há um gap ali. Tá? Eu tive uma entrada forte de compradores que engolfou o vendedor anterior, também partindo, ó, de uma forte rejeição compradora, tá? Então o comprador ele fez esse movimento aqui, empurrou o preço até esse ponto, o vendedor rejeitou. Novamente, a partir daqui, ó, dessa região forte, o comprador ele rejeita esse movimento e engolfa o vendedor anterior, tá? E também nos deixou ali uma entrega futura. Então, essa vela ela pode ser uma vela verde, inclusive, mas caso não aqui, deixa eu. Segundo. Beleza, eu peguei aqui dois taxas, tá? Por conta, ó, disso aqui. Então, em todo caso, eu fiz aqui 7. Vou estar fechando com 7. Eu esperava aqui uma vela verde, beleza? Ó, por conta desse pequeno detalhe, eu fiquei meio indeciso em ter dado um call nessa vela, beleza? Eu esperava aqui um rompimento, um corpo um pouco maior, tá? Mas, enfim, isso não aconteceu, mas eu já aproveitei ali na próxima vela, beleza? E tô fechando e encerrando aqui o vídeo com essa. Por que de eu ter dado um call com duas taxas ali, ó? Por conta dessa região. Ó, eu tive força compradora a partir dessas mesmas regiões, beleza? Então, como eu tive uma vela de vendedores que ela finalizou com rejeição, tá? Dentro dessa zona, o comprador ele é capaz de entrar novamente. Lembrando que também, ó, ainda havia um gap ali a ser preenchido. Então, beleza. Finalizei aqui com 7 operações, tá? Eu acredito que esse tenha sido o vídeo em que eu mais fiz entradas. O payout ele caiu também, se tornou uma coisa grotesca ali, horrorosa. Eu nem prestei atenção, mas enfim, tá? Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, beleza? Para você que é novo, como eu havia dito, não deixa de fazer parte do meu grupo do Telegram também, o link vai estar na descrição, tá? E se inscreva aqui no canal. Então fiquem com Deus, até o próximo vídeo.